Bom, gente, eu tentei filmar direto no YouTube, não sei se alguém viu aí, tem um vídeo aí de 1 segundo. Eu fiquei aqui pagando mico, mas é bom porque eu dei uma estudada no texto, não é verdade? Bom, o último texto do livro, é o último texto do livro, mas também é o último, eu vou colocar aqui a respeito desse assunto, certo? Vida e sexo, do Francisco Cândido Xavier, recebido pelo espírito de Emmanuel, que foi o mentor dele durante a vida inteira, do trabalho maravilhoso que ele fez no Brasil. Mais de 1000 livros recebidos mediunicamente. Uma vida dedicada ao bem da humanidade. Esse livro aqui, gente, eu penso assim, né? Tem pessoas que vão ouvir esses vídeos, né, que eu fiz, acho que eu fiz até o 10, se não me engano, até o 11, eu li aqui e comentei. Hoje eu vou comentar o último texto. E tem gente que não se identifica, eu dou um conselho, respeito profundamente, porque cada um vai procurar aquilo que está precisando, no momento que está precisando. Então, não fique aqui ouvindo, vá procurar o que você se identifica. E quem se identificou, esse então hoje é o último texto que está falando sobre a margem do sexo. Então, vou ler aqui o comecinho, que é do item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os movimentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais. Ou reprova o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos, certo? Deus conhece o móvel de tudo aquilo que nos inspira. Tem até uma frase bíblica que fala: Deus conhece o que engana e o que é enganado. Lembrai-vos de que vós que clamais em altas vozes, anátema, tereis quiçado cometido faltas mais graves. Então aqui ele está falando que o único que conhece a fundo o ser humano é Deus. Muitas vezes eu falo isso de momentos do meu passado mais recente que eu passei. Eu me interessei em uma pessoa, aí a pessoa também se interessou e do nada começou a me humilhar, a me desprezar, sem eu ter feito absolutamente nada. E provavelmente alguma coisa que eu falei, obviamente, mas porque eu falo demais e eu tenho essas ideias, então acho que a pessoa não gostou, mas não me falou, não reclamou e começou a pisotear em cima e depois me dispensou, arrumou outra pessoa e fez tudo aquilo que eu sentia que ele ia fazer para mim, ele fez para outra pessoa. O primeiro que é leviano, né? Sai com uma, sai com outra. Segundo que não quer nem resolver a situação, né? Não quer nem mudar, ainda bem que foi, né? E terceiro, a gente tem que levar em consideração que isso não é só dessa vida, né? Pode até ser, eu não desconsidero. Mas por que eu atraí esse tipo de pessoa? E não foi uma vez só, várias vezes. Então eu preciso aprender o seguinte, eu preciso aprender com essa situação, a me colocar no lugar do outro, a
saber se o outro, deixar o outro falar primeiro para eu ver qual o nível de conhecimento da outra pessoa, para eu não ficar falando e às vezes sem querer a pessoa se sentir ofendida. Tem gente que é assim, né? Então eu preciso ser mais, como é que fala? Mais contida. E apesar de na época, né, já passou, eu tinha vontade de esganar a pessoa quando ela fez isso comigo, né, porque me humilhou, depois espicaçou, depois me abandonou, depois arrumou outro, foi fazer tudo, né, com a outra, dar atenção, presente, não sei mais o que eu achei que ia chegar nisso, a gente, né, se dar bem. Ainda mostrou, esfregou assim na minha cara, né, e eu queria matar a pessoa, mas o tempo passa e porque eu tinha esses conhecimentos, eu sabia que não adiantava nada eu tentar me vingar, porque seria uma coisa assim terrível para mim. Ainda que eu conseguisse pagasse alguém para dar uma surra, que era essa vontade, depois, como é que eu ia me sentir? Por isso que mesmo teoricamente vale a pena você ler Kardec. Por isso que teoricamente vale a pena você ler esse livro. Porque você vai estar blindado. Quando você não sabe de onde vem, você só fica preso na situação. Às vezes você pode ser, ou eu posso ser dependente emocional. Eu acho que com certeza eu não sou. Mas você pode estar nesse estágio. Então, analise nessa vida mesmo. Às vezes tem abandono de pai, abandono de mãe que a gente projeta no outro. Então, ter um conhecimento interno sobre você, não importa a sua religião, é tudo. E você saber que não é só dessa vida, isso é tudo, porque aí você se situa. E saber que existe lei de causa e efeito. Não importa o que o outro tenha feito com você. Se você for lá e dar uma surra nele, você vai estar aberto para levar uma surra depois. E você não sai desse círculo. E vai ficando cada vez pior, porque você vai se revoltando mais, não aceita. Primeira coisa é aceitação. Deus, eu sei que eu atraí isso, mas eu já sofri bastante. Por favor, me mostra um caminho. E ele vai te mostrar. Porque a partir do momento que você pede ajuda, que você reconhece, que você aceita, que é você que está com isso dentro, que você que está traindo, e que você não é uma vítima, você abre as portas para o auxílio. Porque errar, a gente erra, né? O outro também, ele erra porque ainda tá naquela... É irresistível fazer aquilo para ele, entendeu? É como se você tivesse passado por isso, né? Eu passei agora. Em vez de eu trabalhar isso em mim, o que eu vou fazer? Eu vou ficar remoendo aquilo. Enquanto eu não me vingar desse sujeito, eu não vou largar essa situação. E às vezes isso leva uma vida, 2 vidas, 3 vidas, sabe-se lá Deus. Vai depender do grau de teimosia que você tem. Imaginou você arrastar isso por vidas e vidas? E aí, quando surgir a oportunidade, você crá. Ou então, às vezes você passou isso com outra pessoa, não digeriu isso. Primeira que aparece, você vai lá e crau. Não é? E aí fica um matando o outro. Tem uma história que a Madre Teresa de Calcutá fala que o suicídio não, o aborto, ele é o começo de uma guerra, porque se a mãe, induzida também às vezes pelo pai, é capaz de matar o próprio filho, o que ela não vai fazer com o seu vizinho? É ou não é a verdade? Isso aqui eu não estou querendo dizer que, por exemplo, nem no caso dessa criança, esse aborto precisava ser feito, porque seria uma falta de compaixão com a menina. A menina não tinha nem corpo para aquilo, né? Tem as exceções, gente, mas você é uma mulher saudável. Concebeu aquele filho, sabe-se lá de que jeito, às vezes até forçada. Mas a criança não tem culpa.
Veja aquela criança como um espírito que pode ser o seu filho, que achou uma oportunidade de vir através de você, que é seu filho mesmo, que tem a ver com você, que é um espírito que já foi sua relação no passado, apesar de ter vindo de uma forma bruta. Às vezes foi a única forma que ele encontrou, não ele, mas que o universo encontrou desse filho vir com você e ele vai ser uma bênção. Ou então espere a gravidez e dê essa criança. Mas voltando aqui ao assunto, né? Que por isso que eu falo eu digo que eu falo demais. E aí, muito bem, hoje esse é o resumo, né? Eu não vou ler o livro inteiro porque o livro é vendável. E o dinheiro que eles arrecadam é para instituição beneficente. Então eu já li, já deu para ter uma noção do conteúdo do livro e de quanto ele é profundo e vai ajudar o seu relacionamento. E Kardec, gente, é tudo de bom. Se hoje eu estou aqui falando com vocês, não atirei de uma ponte, é por causa desses conhecimentos. Porque motivo eu tive até de sobra para fazer isso durante a minha vida inteira. Eu devo ter sido uma pessoa que se suicidou várias vezes. Aí, nessa daqui eu vim para treinar. E graças a Deus ainda estou aqui, não tenho a menor vontade de cometer suicídio, pelo amor de Deus. Leiam também, tem Memórias de um Suicida. Quem lê esse livro nunca vai tentar se suicidar, jamais, nem na miséria, nem passando fome, vai preferir morrer de fome do que se suicidar. Então vamos lá. Companheiro da Terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstém de vos de censura e condenação. Tanto para você quanto para o outro. Porque depois, vamos supor que você fez uma coisa ruim, se você ficar se condenando, não vai adiantar. Você tem que arrumar aquilo. Respira fundo, se calma, analisa e depois vai lá e conserta. Com outra pessoa serve também, certo? E censurar, a gente não sabe, como diz aqui o livro, esse texto que antecede esse texto principal, a gente não sabe o que move os outros, só Deus sabe. Todos nós, os espíritos em aperfeiçoamento, nos climas do planeta, estamos emergindo de passado multimilenar, em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos de sombra nas outras vidas, para que as bênçãos do aprendizado se nos fizessem no espírito. Ainda assim, achamos-nos todos muito longe da meta por alcançar. Se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silencia e espera. Se alguém se vos afigura tombar em delinquência por desvarios de coração, esperai e silenciai. Sobretudo, compadeçamo-nos uns dos outros, porque, por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. A gente não sabe. Calai os vossos possíveis libelos ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de nós, por agora, é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete, a cada um nas irreflexões e desequilíbrios dos outros. Então, aconteceu uma coisa bem horrorosa com você, e você no momento você não vai conseguir pensar, ai, o que eu fiz? Você vai ter mais ódio ainda se você pensar que você é a responsável por aquilo que você está recebendo. Não adianta. Você vai ter essa consciência, né? Mas daí na prática pode ser que não, você vai se revoltar. Mas na revolta, espera acalmar para depois você tomar uma atitude. Por quê? Qualquer coisa que você tente fazer para o outro vai redundar em abaixamento de situações terríveis para você. Esse que é o problema. Você vai lá,
Que nem eu tava com vontade de trucidar. Se eu tivesse um carro, se o homem passasse na frente, eu atropelava ele, sem pena e sem dó, de tão terrível que eu fiquei. Então, imagina, eu ia presa, eu ia ter que responder por aquilo. Então, nessas horas, se afasta. A melhor coisa que você faz com o seu ódio é criar uma barreira intransponível para essa pessoa não chegar perto de você, para você não atacá-la. Porque se você atacar, é você que vai se ferrar mais de tudo. Então, ponha uma barreira intransponível. Nunca mais veja essa pessoa se o ódio for mortal. Que foi o que eu fiz. Eu tirei, mas isso é para quê? Para fazer o bem para mim. E evitar algum mal para outra pessoa que também eu depois ia me cobrar. Porque na hora, se você está dentro da casa com a pessoa que você já vive, na hora da vontade de esganar. Descobriu que um ou a outra está traindo, dá vontade de matar, porque é todo um investimento que você fez até ali. Mas não faça isso. Vá procurar ajuda, saia da casa, corra para a igreja, corra para um lugar que você possa ficar uns dias, mas para evitar isso daí. Porque não vai fazer nem bem, você não vai conseguir apagar a dor, não vai, ela vai aumentar. Então, esse é o meu conselho para esses casos extremos, certo? E depois você vai se acalmando, aí você pensa, reflete nisso daqui, assiste esse vídeo de novo e veja, depois de passado bastante tempo que você se acalmou, repensa isso, de se colocar no lugar da pessoa na época, de você entender que você também poderia ter feito aquilo e que talvez ou no futuro, se aquilo não acontecesse, ia acontecer coisa pior, que aquela situação no final deu certo, foi bom para você. Mas não estou dizendo agora, se você estiver no momento agora, não vai dar para você fazer isso. Então o que você tem que fazer? Corre, põe uma barreira, fuja de perto da pessoa, se você está com esse ódio tremendo, fuja. Depois você esfriou a cabeça, você vai ver que besteira se vingar. Besteira querer acabar com a pessoa, porque você não vai conseguir acabar, porque não existe morte. Vai ficar mais um. No plano espiritual, que a hora que se recobrar vem atrás de você, porque ninguém vira santo quando morre. Você entendeu como não tem saída? A saída é você sair pelos fundos. Corra dessa situação antes de pegar na garganta da pessoa. Corra, porque se você fizer isso, é um caminho para o precipício para você. A outra pessoa, ela se liberta. Entende? Ela se liberta. Se ela sentir que foi a culpada, às vezes ela não gostava, não queria fazer e fez, e você não sabia, e era um engano, ela se arrepende, ela resgatou alguma coisa, se você conseguir tirar a vida dela. E você se afundou. Entende como é? Você tem que usar a raiva na hora para sumir. Você tem que usar essa raiva na hora para se vingar, colocando uma barreira entre você e essa pessoa, que ela nunca mais tem acesso a você, se for possível, se o ódio fosse desse tamanho. Porque você vai precisar esfriar a cabeça, certo? Então essa é a melhor saída. Não é você perdoar na hora, você não perdoa. Na hora você quer matar, você quer acabar com a pessoa. Certo? Eu estou falando por experiência própria. Então, como eu já tinha esses conhecimentos, o que eu fiz? Eu fui me acalmando. Eu não tinha responsabilidade por aquilo que a pessoa estava sentindo hoje. Mas é uma coisa do passado e ressoa dentro da gente. A gente fica assim como com um remorso que a gente não sabe por quê. É disso. Não é de agora. Você não fez nada agora. Tenha certeza. Se é uma coisa que nem eu falei, né? Eu tava com a pessoa, eu tinha conhecimento da pessoa há pouco tempo, eu não fiz
sempre tratei a pessoa com respeito, com carinho, amizade, e de repente a coisa virou desse jeito, se for isso, né? Agora, se é uma coisa que já tem uma história, que você já vem cutucando a pessoa, aí você tem que assumir isso. E se aconteceu, você assume, não, eu fiz. É porque a gente, às vezes, não quer levar a culpa, certo? Por isso que é melhor você se afastar na hora de fazer uma besteira. E depois pensa, nossa, eu mereci porque eu também não perdoei a pessoa. Aí é outro tipo, né? Eu tô falando nesse meu caso aqui que não tem motivo. Esse é o pior, gente, é o pior. Quando o motivo tá em outra vida e você não fez nada, né? Quando você ainda faz, pelo menos você sabe, né, o que foi. Mas quando é de outra, é triste, é triste. Porque você fica pensando, puxa, Deus, como é que se permitiu? Ele não permitiu, foi a gente com nossa atração que foi atrás disso, né? Tem que assumir. A minha responsabilidade é metade. Sempre é, gente, nunca é de um só, sempre é. Então, calai os vossos possíveis libelos ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de nós, por agora, é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um nas irreflexões e desequilíbrios do outro. A gente não sabe. Somos todos peças integrantes de uma só família, operando em dois mundos simultaneamente. Aquele das inteligências, olha que bárbaro isso, hein? Aquele mundo das inteligências corporificadas no plano físico, a nós, e outra família é aquele outro das inteligências desencarnadas que se domiciliam nas religiões da mesma terra que habitamos. Que habitais, ele falou, eu que estou falando que habitamos. Então, é na mesma região. As pessoas, quando elas encarnam, não vão para muito longe da Terra, elas ficam numa região próxima. E ficam interagindo, por isso que não é bom quando alguém que você gosta muito foi para uma outra região fora da Terra. Comece a construir esperança que vocês vão se rever novamente. Comece a construir a esperança de que ninguém morre. Comece a construir a esperança de agradecer pelos dias que ela viveu com você. E essa esperança, tristeza vai dar mesmo, vai dar saudade. Mas a esperança de reencontro também vai acalentar quem partiu, né? Quando é pessoas que a gente gosta, né? Da família. Então, é só um apêndice aqui para esse texto, né? Porque ele está falando de outra coisa. Aqui ele está falando de não revidar, por pior que seja a situação de humilhação, de desprezo, que nem essa que eu contei, que é duro, hein, gente? É duro, você não tem intenção de prejudicar outra pessoa, aí a pessoa vira, começa a te humilhar, começa a fazer você rastejar atrás dela e depois fica com outra, e aí esfrega na sua cara, fazendo tudo que você queria que ele fizesse pra você, faz pra outra, na sua cara, assim, e mostra. E publica. Não é legal? Bom, somos todos peças integrantes de uma só família, né? Simultaneamente. E nesses dois mundos, o que é materializado e o espiritual. Agora veja que interessante. De inteligências, né, desencarnadas que se domiciliam nas regiões da mesma terra que habitais, disputando convosco, tanto quanto igualmente entre si, a aquisição de recursos substanciais de evolução. Existe muita gente para voltar para a Terra, para continuar sua evolução aqui. É como se fosse uma academia. Se você não vai na academia, você não cria músculo, você não cria força. Então, é uma fila extensa enorme para voltar para cá. Por isso, e entre eles, entre si também, certo? Eles estão sempre disputando entre si a aquisição de recursos substanciais de evolução. Não dispomos de recursos para examinar as consciências alheias.
E cada um de nós, ante a sabedoria divina, é em particular, em matéria de amor, reclamando, é um caso particular. Cada um de nós é um caso particular, não tem casos iguais. Em matéria de amor, reclamando com compreensão. Então, compreender, quando acalmar, tentar compreender, tentar se colocar no lugar do outro, não é tão difícil assim, porque somos todos iguais. Muitas vezes o outro é um pouquinho pior, ou a gente é um pouquinho pior, né? Existe isso, essa diferença. Mas cada um dos dois pode, sim, se colocar um no lugar do outro, certo? Nós já temos conhecimento mental para isso. E a espécie humana é a única dentro da natureza que pode fazer isso, né? Que consegue fazer isso. À vista disso, muitos de nossos erros imaginários no mundo são caminhos certos para o bem. Ao passo que muitos de nossos acertos hipotéticos são trilhas para o mal, de que nos desvencilharemos um dia. Então, vejam, se nós somos, que muitos dos nossos erros imaginários no mundo, erros imaginários, são caminhos certos para o bem. Às vezes a gente está pensando que está errando, a gente está fazendo bem. Ao passo que muitas das nossas escolhas, né, acertos que a gente acha que acertou, são trilhas para o mal, de que nos desvencilharemos um dia, certo? Nessas trilhas, se a gente fizer escolhas que a gente está achando que é certo, mas são um erro, um dia a gente vai se desvencilhar disso. Então, sempre vai ser para o bem o que vai acontecer, mesmo que a gente ainda escolha agora o mal, no fim isso vai trazer um benefício, certo? Então, abençoar e amar sempre, certo? Se você ainda não consegue digerir isso aqui, espera, deixa passar um tempo. Às vezes você pode estar ouvindo isso numa situação muito ruim agora. Deixa isso passar, mas o principal, se você estiver numa situação muito ruim emocional agora, use o seu orgulho, vaidade, egoísmo para te ajudar e não para te destruir. Porque a gente pensa que é no outro que a gente vai fazer as coisas e vai ficar feliz, não é? Se você for lá e Deus o livre, você mata, você vai odiar, daqui 10 anos você na cadeia, você vai se arrepender tremendamente. Já na hora que você for preso, você já está se arrependendo do que fez, num ato alucinado. Então, todos nós somos passíveis de fazer isso, fazer esses erros drásticos. Então, cuidado, faça aquilo que eu aconselhei. Se é uma situação dessa, que está por um fio, coloque uma barreira intransponível entre você e outra pessoa. Não veja mais a pessoa até você se acalmar. Nem que demore anos isso. Mas não faça isso. Nem com você, nem com a outra pessoa. Então, orgulho, use a raiva para acabar com o seu orgulho, daquele orgulho que a gente se ofende porque acha que não merecia. E porque acha que quem ele pensa que eu sou, agora ele vai ver com quem ele está lidando. Isso é o ego que faz a gente pensar assim. Então use o seu orgulho, essa força, essa raiva, para amassar o seu orgulho, porque é ele que vai te levar para a cadeia. É a vaidade em excesso. Eu sou linda, maravilhosa, ele me trocou por uma mulher muito inferior. Quem é você para dizer se a outra é inferior ou não? Ou o outro é inferior ou não, né? É o ego, é o orgulho que faz isso, pensa. Então, acaba com isso, sabe como? Aceitando. Passou. Aceita. Respira fundo e pede ajuda divina que vai chegar, porque quando você faz isso, você abre os pontos de energia daqui, do coração, da sua cabeça, e você recebe conforto, você recebe esperança, você recebe fé. Faça isso.
mas não ceda ao orgulho e ao egoísmo nesse caso, não. Você tem que usar o orgulho e o egoísmo quando tentam te colocar para baixo. Aí você fala, mas ele tentou me humilhar, ele me humilhou. Certo, então você pega isso e agradece em vez de e se vingar, porque às vezes o que está, inclusive, pode nem ser a pessoa, mas o que está com ela quer que você caia. E é aí que você cai. Você se deixa levar pelo orgulho e egoísmo contra o outro. Use isso contra você. Orgulho, força do orgulho, força do egoísmo, vire para você ver o que está de ruim dentro de você que você tem que tirar. É para isso que essa situação aconteceu. O que está de ruim que eu tenho que lapidar, que é só isso que vai conseguir me lapidar. É como se fosse uma lixa que só essa situação tem para tirar esse mal de dentro de você, certo? Então use essa lixa, aceitando. Quanto mais você tentar revidar, mais inferior você vai parecer para o outro e para você, o que é pior, para você. Então, use o orgulho e a vaidade nessa hora, se melhore, fique mais lindo, fique mais linda, fique com Deus. Deus vai te dar exatamente o tamanho do orgulho que você tem que ter, porque a gente não consegue extrair o orgulho e o egoísmo dessa vida, não. Aqui, nesse momento, não, porque a gente precisa do orgulho para se defender, precisa do egoísmo para salvar nossa vida e precisa da vaidade para não deixar que as pessoas eliminem a nossa autoestima. Então, não é, por exemplo, se enclausurando num mosteiro que você vai fazer isso, não é? Porque você ainda nem tem condição de... Você não escolheu por vocação. Você está querendo se vingar, ele vai ver o que ele fez comigo. Isso é autopiedade também. Então, se acalma primeiro. E veja essa coisa de pedir ajuda para Deus. Deus, agora eu não sei o que eu faço. Agora eu preciso muito de você. E se abre, porque vai vir a ajuda, se você procurar por Deus. E vai vir o inferno se você procurar vingança. Aí cabe a você escolher. Às vezes a pessoa escolhe a vingança mesmo, mas depois você tem que saber que você vai ter que colher isso para você também. Tudo que você fizer para o outro, você está marcando dentro de você que isso é um retorno. Aí a pessoa fica num círculo que ela não sai desse círculo. O único jeito de sair desse círculo de faz, leva, é fazer o bem, vai vir o bem para você. Faça o bem vai vir para você. Aí você sai desse círculo de sofrimento, porque o ser humano não gosta de sofrer. O ser humano está sempre procurando, mesmo quando ele mata alguém, ele está procurando ser feliz, ele está querendo matar aquela dor. E aí aquela dor não passa, ela aumenta. Então vamos pedir sabedoria para Deus, certo? Abençoai e amai sempre, diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas e após verificardes se estáis em condições de censurar alguém, escutai no âmago da consciência o apelo inolvidável do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ok? Então, eu espero muita inspiração para vocês. Muita força usando o egoísmo, orgulho e vaidade a favor de vocês, não contra vocês. Até o próximo. Sem agredir o outro, hein?